Então, começando aqui o terceiro episódio do nosso podcast da cultura. Hoje aqui com o Lucas Fiorindo, né, que ontem apresentou a peça Ficções do Interlúdio aqui no nosso primeiro festival de teatro. Junto comigo aqui tem o Renato Chinel, que é o nosso assessor de cultura, o Igor Moreira, que é o nosso secretário de cultura, e eu, Paulo Taufer, diretor de cultura e turismo, fazendo a apresentação. Então, assim, primeiramente agradecer ao Lucas pela presença. Já está há 3 dias aqui conosco aqui na Cidade Clima do Brasil, né, aproveitando a nossa cidade, prestigiando o nosso festival, não apenas a sua peça, né, veio para outras peças e tudo mais. Isso é muito bacana. Então, deixar primeiramente o agradecimento ao Lucas e fazer uma introdução a ele, então. Deixar ele que faça a sua introdução, né? Fala aí seu nome, enfim, e como, primeiramente, você começou no teatro, Lucas. Legal, muito obrigado, Paulo. Obrigado, Renato, Igor. Estou muito feliz, então, né, de estar em Palmeira. Há mais de uma década eu faço teatro, então, se tem uma coisa que eu gosto é de festival, assim, acho que é o momento mais legal de encontro, né, entre os artistas e essa oportunidade de fazer essa troca não só artística, mas também de experiência, né, de ver como que a cultura está organizada em outros lugares, qual que é a sensação, né, de estar envolvido com a cultura em outros lugares, porque não é igual, né? Não é igual. Cada estado é um jeito, cada estado é uma gana diferente, né? Cada cidade. Então, estar aqui em Palmeira está sendo muito interessante para mim, de ver essa experiência que vocês estão criando, né? Inclusive, eu parabenizo vocês pela iniciativa do Festival de Teatro, pela energia que eu vi vocês colocando. Aposto que é só um dos projetos que vocês devem estar encabeçando, né, e desenvolvendo. Então, parabéns por essa força de trabalho, por essa iniciativa. Com certeza vai fazer muita diferença na cidade. E é uma herança que vocês começam a construir e com certeza vai ficar, né, para a cidade. Como eu disse, eu estou no teatro há mais de uma década, né? Eu comecei a fazer teatro com 19 anos. Então, eu considero que foi muito tarde, assim, porque em Maringá, apesar de ser uma cidade que hoje tem quase 500 mil de habitantes, durante o período da minha infância, a linguagem do teatro não estava sendo disseminada, não estava circulando muito. Então, eu só assisti uma peça profissional com 18 anos de idade, quando eu comecei a frequentar a universidade, né? Uhum. Então, eu passei no vestibular bem cedo, passei para fazer engenharia química na Estadual de Maringá. Tudo a ver, né? Tudo a ver com teatro. Tudo a ver com teatro. E eu era bem ligado às exatas mesmo, sempre gostei, né, das ciências exatas. Então, eu fiz o vestibular, entrei, e o curso era meio depressivo, era muito puxado, curso integral. E já no primeiro ano eu comecei a ter um pouco de ansiedade. Foi aí que eu comecei a buscar atividades que eu achava que seriam de entretenimento, né, na época. E aí eu fui assistir a primeira peça de teatro lá no teatro mais antigo da cidade, que é o Teatro Oficina, ou Oficina de Teatro da UEM, da Universidade Estadual. E era um espetáculo chamado Alto dos 99%, que era um espetáculo que já havia sido montado e estava montado há anos no Grupo TUM, né, que é o Teatro Universitário de Maringá. E eu assisti aquela brincadeira, que é um espetáculo muito brincante, e fiquei assim, eu fiquei encafifado mesmo, fiquei achando muito interessante o jogo entre os atores. E aí já no outro semestre eu me matriculei num curso nesse grupo mesmo. Era um curso que era técnico, né? Então era dividido em módulos semestrais. Então foi ali que eu comecei a minha carreira. Fiz um módulo, fiz o segundo módulo. O módulo é sempre de uma linguagem específica, seguido de uma montagem. E já no segundo módulo o pessoal me chamou para entrar no grupo TUM. Aí fui para o terceiro módulo, fiz uma montagem que fez bastante festivais, que chamava A Visita da Velha Senhora, que é um texto de um alemão chamado Dürrenmatt. E aí com essa montagem eu pude já entrar nessa dinâmica, né, do teatro profissional, de viajar, de estar sempre numa vivência em grupo, né? Era um grupo grande, quase 20 pessoas, e de viajar junto e de começar a administrar as coisas do espetáculo.
E dali eu fui convidado para entrar num outro grupo, que daí era um grupo profissional, um grupo que fazia muitas apresentações pela região, né, pelo Paraná inteiro, que é o Circo Teatro Sem Lona, que é um grupo com mais de 25 anos, eu acredito. Sim. E daí eu fiquei trabalhando com o Circo Teatro Sem Lona ali quase 3 anos. E daí uma linguagem... a linguagem do circo teatro é uma linguagem com palhaço e com mais cômica, né, mas também bem lúdica. Então foi assim que eu comecei minha carreira profissional. E logo de cara, realmente como profissional, assim, já logo no início, assim, já conseguiu embarcar mesmo nessa vida de ator, assim, não teve um processo de amadorismo primeiro e depois... Foi interessante que não, foi engrenando muito rápido, sabe? Eu estava num lugar privilegiado, eu acredito, né, na cidade. Estava no lugar certo, na hora certa. No lugar certo. Inclusive, do pessoal que começou a fazer curso no mesmo ano que eu, muitos se profissionalizaram. Foi um grupo muito fértil, né? Porque às vezes coincide, né, de ter um encontro, de muita troca, né, de experiência. Então, teve pessoas muito importantes. O Pedro Shoa, que é o diretor do Centro de Cultura, era na época, né, mas ele ainda é da universidade. O Pedro Shoa estava administrando essa parte dos cursos, então ele administrava pedagogicamente, o curso era muito interessante, realmente. Quando eu fui para os módulos seguintes, o Matheus Mosqueta, que hoje tem o Grupo Sola Gasta, lá em Maringá, o Matheus Mosqueta tinha voltado de Londrina. Londrina tinha o curso de artes cênicas, né? Então ele teve uma experiência riquíssima em Londrina. Trabalhou no Filo, né? Festival Internacional de Londrina. E ele voltou para dirigir esse espetáculo, A Visita da Velha Senhora. Então o Pedro Shoa recebeu o Matheus de volta. E o Matheus veio com muita experiência, né? Muita vontade de dirigir. E aí ele pegou aquele monte de ator ali, quase 20 atores, e conseguiu colocar todo mundo trabalhar e foi muito generoso em dividir experiências. Então aquele grupo ficou muito... já era um grupo fértil, né? Tinha muitas possibilidades, mas com a vinda do Matheus, a gente pôde criar um trabalho com uma estética um pouco mais concreta, né? Interessante. E foi um disparador de outras muitas experiências. Você falou da estética ali, a gente percebeu ontem no teu espetáculo que você tem uma preocupação grande com a estética, né? Enfim... além de ter usado outras linguagens teatrais dentro do mesmo espetáculo, né, você se preocupa muito com a estética. Da onde que veio isso? Comenta um pouquinho pra gente isso, teu cuidado com a estética. Porque a gente tem visto muito, até a gente conversou informalmente, assim, que hoje em dia não são todos os grupos que se preocupam com essa estética, com a pesquisa, enfim, né, tem muito espetáculo que surge meio de qualquer jeito também, né? Verdade. Tem que pensar um pouco por onde chegar nesse ponto, mas assim, a queima-roupa, eu acredito que eu tenho uma tendência teórica também em arte. E eu fui me interessando por filosofia e misticismo na vida adulta, assim, né? E eu tive a oportunidade de estudar um pouco de filosofia numa organização chamada Nova Acrópole. Fiquei um tempo na Nova Acrópole. Eu gosto de dar esse testemunho que eles, de um jeito muito tranquilo, eles conseguem fazer uma iniciação filosófica mesmo, né, nos participantes. Eles dizem, o lema deles é fazer filosofia à moda clássica. Então, a vivência na Nova Acrópole é de conversar muito sobre arte, sobre filosofia, política, de entender conceitos básicos. E ali eu descobri que eu tenho uma pegada reflexiva, contemplativa. E eu comecei e ali eu aprendi a começar a pensar a arte também em termos filosóficos, né? Então a ideia da estética, né, uma coisa que eu comecei a buscar também, uma pesquisa pessoal. Inclusive durante a pandemia eu fiz um estudo e dei um curso, né, online sobre o livro do Ariano Suassuna, que chama Introdução à Estética. Porque o Ariano Suassuna era professor de filosofia da arte, né, na Federal do Pernambuco. Então a gente conhece ele artista, mas por trás do artista tem um baita de um filósofo, conhecedor. O livro dele é incrível assim para ser o primeiro passo no pensamento da estética, né? Então
já vinha interessado por estética, gosto muito do Ariano. Daí, quando eu descobri que ele tinha esse material, eu fui estudar e ali sim eu considero que daí eu comecei a entender melhor o sentido da estética, né, da filosofia da arte. E no Ficções do Interlúdio já começa a prática disso, né? Eu tentando entender a linguagem teatral mesmo, né? Qual que é a realidade da linguagem teatral, quais são os pontos principais dessa linguagem, como que é a manifestação, o mecanismo, né? Então eu penso muito sobre o mecanismo, o que exatamente nessa cena tem capacidade de afetar o público, qual é o mecanismo em cada parte que está sendo usado, onde eu tenho que me concentrar a cada momento. Mas eu vou chegando nisso pelo estudo da estética, né? Pela reflexão mesmo, pela busca do fundamento daquela arte específica, né? Tanto em termos da dramaturgia, né? Que é uma arte à parte, quanto em termos ali da linguagem mais material. Isso desculpa, Renato, mas isso só pegando esse gancho, é interessante que a gente enxerga isso claramente no teu espetáculo. Então você vê quanto o teu espetáculo se torna profundo, né? Você até comentou, você pode assistir 4, 5, 6, 7 vezes o espetáculo dele, que cada vez você vai entender um pouquinho mais, você vai pegar um detalhe, você vai pegar, porque ele é muito rico esteticamente, né? E em detalhes também, né? Então isso que por isso que eu fiz essa pergunta, porque fica muito claro essa tua preocupação com a estética. Sim, outra perna, né, desse disso que você está comentando, dessa sensação que o espetáculo tem, é um apreço que a gente tem pela simbologia também, né? Então, não sei se chega a ser um trabalho simbolista, no sentido estrito, mas a gente estuda essa composição quando que a estética encontra com a mística, sabe? Tem alguns filósofos que falam que a mística é uma estética, né? Nas religiões mesmo, quando você vai viver uma mística na religião, você vai viver uma estética, na verdade. Você pega, por exemplo, os franciscanos, você não consegue imaginar a mística franciscana sem a estética franciscana. Sim. Então, quando a gente está pensando no espetáculo, a gente também está pensando como que esse ritual teatral, né, vai criar uma mística para o público, quer dizer, um jeito de fruir, né, como que o público vai ser afetado, é pelos sentidos, é pela imagem, é pela ideia, onde está essa mística, né, e quais elementos simbólicos vão causar isso, né? Então esse monte de detalhe que você vê são disparadores mesmo. Sim. Que não é exatamente um trabalho racional, né? Não é exatamente um projeto que se faz, mas também é uma vivência intuitiva que também é misteriosa, né? E que os elementos vão surgindo, né? Por exemplo, como que entra os sinos, né? Os chocalhos. Aqueles chocalhos, por exemplo, a gente, claro, tinha no nosso imaginário, né? Por causa do guardador de rebanhos. Mas aí numa viagem que eu estava acompanhando, fazendo a técnica pratânia lá no Maranhão, a gente foi numa feira e de repente estou com o chocalho na mão, exatamente como eu tinha sonhado, assim. Lógico que esse chocalho aqui, esse que tem que estar na peça em algum lugar. Então, para o artista, né, nesse sentido que a nossa criação também vai indo por essas coincidências, pelo encontro do sonho com a realidade e a vontade de transmitir isso para o público também, né, de uma maneira misteriosa. E ainda pensando nessa questão da estética, você pontuou ontem sobre a relação com o corpo, né? Que essa relação nossa, intrínseca ali com o mundo que a gente habita e você ali no palco utilizando através do corpo, transmitindo, né, toda a sua sensibilidade naquela peça. Poderia falar um pouquinho pra gente novamente sobre isso, sobre a tua relação com os movimentos corporais, como que foi esse processo? Legal, vou tentar ser mais objetivo nessa parte, porque é uma parte muito importante e que faz uma diferença fundamental, assim, né, para os atores, para as atrizes. Eu comecei a me conscientizar dessa necessidade de um treinamento corporal por volta de 2018, 17, 18, quando o Maringá começou a ter um fluxo maior de apresentações artísticas, né? Tinha alguns festivais importantes. Teve uma mostra de teatro contemporâneo que durou uns anos. Depois teve uma mostra de solos que acontece ainda. Então eu pude ver muitos artistas excelentes assim em cena
e pude começar a me perguntar por que era tão bom o processo deles, né? Por que era tão bom o trabalho deles em cena. E fui me dando conta, né? O quão corporal é essa profissão, né? De ator. E dentro dessas mesmas oportunidades, né? O Festival de Solos, por exemplo, ele trouxe a oportunidade de fazer oficina, né? Uma dessas oficinas foi com a Tânia Farias, que virou a minha mestra, né? Que é a diretora do Ficções. E o trabalho dela é todo pautado no teatro físico, né? Então a Tânia facilitou, não só para mim, mas para um grupo de atores de Maringá, ela facilitou um treinamento para a gente começar a fazer e começar a descobrir esses caminhos do corpo. E no geral é um treinamento baseado no teatro antropológico, né? Do Eugênio Barba. São exercícios tradicionais que o Eugênio Barba investigou, né? Pelo mundo todo. E ele foi percebendo que tinha pontos em comum, né? Os atores da Índia têm os atores bailarinos, né? Tem uma estética, mas se você for ver a técnica por trás, tá baseado, por exemplo, no quadril, na irradiação da energia, no tônus. Vai ver os japoneses do teatro no, mesma coisa, quadril, irradiação, tônus, as qualidades plásticas do movimento, né? Oposição, antecipação. Então, o Eugênio Barba foi estudando, fez esse teatro comparado, né? Ele chama de antropologia teatral, mas no fundo é uma comparação de técnicas, né? E disso vem assim, exercícios que são fundamentais para descobrir esses mistérios do corpo, né? Tanto os mistérios físicos quanto energéticos. Então, aí a Tânia passou para a gente alguns exercícios que o grupo dela, o Oi Nós Aqui Travês, lá de Porto Alegre, os exercícios que eles cultuam, que eles fazem desde sempre, como exercício de formação mesmo. E a gente, num grupo de 4 atores, ficamos quase 2 anos fazendo isso semanalmente. E realmente começou a ter um resultado corporal, um domínio melhor do movimento. Então, por exemplo, tem um exercício que chama Koshi, que ele é fundamentado na ideia... É do teatro japonês, né? Mas ele é fundamentado na ideia de você travar o quadril para frente e fazer uma caminhada muito lenta sem ter variação vertical. Então a gente ficava 30 minutos por encontro fazendo Koshi. Ao longo dos meses começa a reparar que você tem mais explosão em cena e que você tem mais presença também, porque essa região do quadril ela tem, no plano energético, ela é capaz de emitir assim um campo eletromagnético que te deixa mais presente, né? Que também te deixa menos aéreo mentalmente. Daí a gente trabalhou também as partituras físicas, né? A gente usava disparadores. A primeira cena do Ficções, inclusive, vem desse processo de treinamento das partituras físicas, onde você usa um disparador, às vezes junto com outro ator, talvez um bastão. Você faz um movimento e eu respondo a ele, né, junto com o bastão. Depois esse movimento vai virar uma partitura. Essa sequência de movimentos vira uma partitura. E a gente vai dirigindo, vai dando qualidade para cada um desses pontos, né, dessas notas. E aí todo ator estava criando uma partitura. Então a partitura que eu apresento no começo do Ficções é uma partitura que eu fiquei 2 anos brincando com ela, assim, descobrindo as variações energéticas, onde explode, onde fica leve, onde fica intenso, onde tem oposição. Então nessa vivência desses exercícios tradicionais e dessa brincadeira de criação através das partituras físicas, eu fui me conscientizando que era uma coisa que eu não tinha de todo, não tinha nada. Tinha jogo, tinha brincadeira, porque normalmente a gente faz exercício, faz oficina de iniciação ao teatro, a gente vai direto para os jogos, né? Que é mais dinâmico. É mais dinâmico, é mais divertido. Mais fácil o entendimento também para quem não é de teatro, né? Exatamente. E é uma maneira de tornar o encontro muito agradável também, né? E de fortalecer o grupo. Sim. Mas daí eu caí na real que ao longo de muitos anos, né, de teatro eu só tinha jogado. Aí nesse momento daí, né, que eu tô narrando, eu me dei conta que precisava assim um treino atlético, né? E não só o atletismo físico,
mas é o atletismo energético e afetivo em geral, né? E aí agora atualmente o meu grupo tá pensando muito nesse termo afetivo. Como que a gente afeta o público? Por que canal afetivo, né? Às vezes é físico, às vezes é energético, mas às vezes é um cheiro. Às vezes é uma ideia. Às vezes a gente consegue fazer as pessoas pensarem mesmo. Esse é um tipo de afeto. Às vezes é uma onda emocional. Então a gente também tá pautando o treinamento do corpo para chegar nessas portas, né, afetivas. Que legal. Até entrando então agora na questão do tema da peça, né? Enfim, os heterônimos de Fernando Pessoa e tudo mais, que tem tudo a ver com essa questão até filosófica, né? Estética. Porque por que o Fernando Pessoa escreveu a obra dele do jeito que escreveu, né? Por que ele criou aquilo, né? Ele poderia ter feito como um outro autor mais tradicional e ter feito fases da vida dele, né? Existe a fase de Fernando Pessoa mais místico, a fase de Fernando Pessoa com poemas livres, a fase de Fernando Pessoa mais erudito, né, com teatro grego e tudo mais. Mas não, ele fez tudo ao mesmo tempo, criando esses heterônimos, né? Então isso tem tudo a ver com a estética e com a tua própria, claro, a tua performance ali. Que, na verdade, até a tua performance ela acaba sendo uma exigência, né? Você tem que criar diversas formas exatamente de atuação ali dentro, né? Porque você está na cabeça do Fernando Pessoa, né? É mais ou menos aquilo ali, pelo menos que eu entendi, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses heterônimos do Fernando Pessoa, como você chegou ao Fernando Pessoa, né? Você no bate-papo você contou um pouco para a plateia, né? Mas agora deixar aí para o público, então, como você chegou no Fernando Pessoa e como foi essa construção, né, da peça dentro desses heterônimos todos aí. Que legal a sua pergunta. Eu fico contente que tenha chegado para você essa necessidade de ter várias linguagens teatrais, né? Porque quando a gente encontra o Fernando Pessoa na plenitude dos heterônimos, ele de verdade ele consegue fazer literaturas muito diferentes, assim. O estilo de cada heterônimo é único. E cada estilo é ligado a uma tradição literária, né? Até só, em certo momento, né, algumas interpretações chegavam a colocar até o Fernando Pessoa como um esquizofrênico, né? Claro, isso já não existe mais, né? A interpretação atual não é essa, né? Realmente coloca ele como um gênio mesmo da linguagem, da literatura, mas em certo momento ele foi recebido assim, né? Como um cara que tinha problemas psiquiátricos até. Verdade. De tão diferente que era. Ele mesmo brincava com isso, né? Que tem uma parte do espetáculo que eu coloquei um texto de uma carta dele que ele fala que ele é histérico. E aí é um trecho polêmico, porque ele fala que eu mudei esse texto na peça usando essa brincadeira do ator, né? Sou um ator. Ele fala, eu sou histérico, mas que bom que eu sou homem. Porque na época achava que a histeria era uma coisa de mulher. E ele fala, que bom que eu sou homem, que bom que eu sou poeta, porque a minha histeria se manifesta nessas personalidades fictícias, né? Porque se eu não fosse poeta, eu poderia ser um louco que ficava berrando na rua, berrando nas janelas, né? Fazendo cena por aí. Mas na verdade não, realmente ele é um mestre exímio, assim. Então, conforme você vai conhecendo a obra variada dele, você percebe que ele realmente podia, como artista, podia fazer qualquer coisa dentro da poesia. Ele tinha um domínio da língua portuguesa num grau absurdo. E não só da língua, como da filosofia, né? E uma coisa que eu aprendi muito com ele, o Fernando Pessoa foi para mim uma escola mesmo. Foi uma graduação estudar Fernando Pessoa, porque tem muitos temas filosóficos, muitos temas de autoconhecimento, né, de autopercepção, de busca de si mesmo. E a poesia dele não é a mesma. Então tem uma técnica poética muito forte, mas tem um conhecimento do ser humano que se manifesta por ela, né? Que vem desse Fernando Pessoa filósofo, Fernando Pessoa místico. Não dá para separar um do outro. Agora, eu comecei a conhecer o Fernando Pessoa por acaso, né? Contei ontem para vocês na nossa conversa lá no teatro. Eu comprei o Guardador de Rebanhos num sebo, uma brochurinha horrorosa, por R$2. Porque eu li um poema assim, rápido dentro do sebo e falei, que lindo, né? Vou comprar R$2 e vou levar para mim. E eu fiquei lendo aquilo em casa e fiquei maravilhado. A primeira leitura me deixou em êxtase. E a partir desse livro eu comecei a sonhar em fazer uma peça de teatro com aquilo, porque me encantava demais, né? Me deixava com uma sensação única. Depois de um tempo só que eu percebi que o Alberto Caeiro era Fernando Pessoa, e aí que eu comecei a estudar melhor essa coisa dos heterônimos.
E até me senti enganado. Falei, nossa, o cara me enganou demais, né? Fiquei achando que era mesmo um cara que morava no mato, que... Mais ou menos em que época que foi que você começou a ter esse contato? Você já estava fazendo teatro? Já fazia teatro há bastante tempo, já tinha feito... Foi em 2017, por começo de 2017. Eu já fazia teatro desde 2009 e já tinha feito 2 produções independentes. Tinha montado Balada de um Palhaço, do Plínio Marcos, que tinha sido uma montagem bacana, que a gente tinha feito festival também. E tinha montado um espetáculo de estudo, assim, de pesquisa, né, chamado Florescerro, que foi dentro do núcleo de dramaturgia do SESI Teatro Guaíra. Então eu já estava me sentindo capaz de produzir algo que eu quisesse, né? E naquele momento eu estava me sentindo tocado pelo Alberto Caeiro e estava sonhando, estava vendo como escrever projeto, estava começando essa vida também de produtor, né? Então acabou que eu consegui viabilizar essa montagem, era focado no Alberto Caeiro, nesse heterônimo da natureza. Eu consegui viabilizar isso através do edital municipal, em parceria com a Tânia. E aí, quando a coisa foi rolando, eu já fui estudando os outros heterônimos também, mas assim, não tinha ido até o fim, até o fundo disso. Foi durante o processo de montagem, na dificuldade do processo, que eu me deparei com a plenitude do Fernando Pessoa, com a grandiosidade dele, né? E umas ideias importantes que a gente viu no processo, falando de Fernando Pessoa, estritamente agora, eu entrei assim no culto pessoano, né? Eu acordava todo dia de manhã, ia no arquivo pessoa.net, que é um site que tem todo o espólio dele organizadinho, assim, incrível, um negócio infinito, você vai abrindo, infinito. Todo dia eu ia e ficava buscando por temas, por palavras, e lia, ficava umas horas lendo. E uma ideia muito interessante que eu aprendi com o Fernando Pessoa, que era uma dúvida que eu estava estudando teatro, né? Eu estava em dúvida, já tinha tido uma experiência de teatro de pesquisa, né? de experimental, assim, que era o Florescerro, que é esse teatro pós-dramático, teatro sem ação, né? As coisas, os personagens não agem, não acontece nada. E eu estava encafifado com essa ideia porque eu não estava contente de fazer teatro não dramático. E a poesia lírica também não tem ação, né? O Guardador de Rebanhos não acontece nada. Como é que você faz um teatro onde nada acontece? O personagem só está ali louvando a natureza e falando das próprias sensações, que é muito do que acontece no teatro contemporâneo também, né? E eu não queria fazer, daí eu estava em crise. Até que eu encontrei um texto, uma carta do Fernando Pessoa, não sei se era uma carta ou era um texto de autoanálise, e ele falando sobre a poesia dramática. Ele falando que o poeta dramático, como Shakespeare, ele está num grau de adepto, assim, de iniciado. Porque ele aplicava um conceito assim, de que o poeta é tão maior quanto maior for a capacidade dele de se tornar outra pessoa. Então ele fala que o Shakespeare é absurdo, porque o Shakespeare consegue se imaginar Hamlet. Sabe? Consegue se imaginar Romeu. E ele consegue ser, enquanto escreve, ele consegue ser o Hamlet. Ele tem essa capacidade espiritual de se transmutar mesmo em outro. Daí eu comecei a pensar que o Fernando Pessoa estava namorando ser um poeta dramático. Daí eu comecei a pesquisar esse tema e encontrei ele falando sobre isso. Eu sou um poeta dramático. Então ele deixou essa pista, né? A partir daí... Então isso que eu falo que foi um aprendizado muito interessante, né? Eu fui percebendo coisas que realmente ele também estava preocupado e ele também estava pesquisando. Então, aí quando eu comecei a pesquisar o Fernando Pessoa como poeta dramático, aí as coisas começaram a se manifestar com força, né? Ou seja, o grande poeta da língua portuguesa não é um poeta lírico, é um poeta dramático. Ele se considerava dramático. Aí eu descobri a história toda, vou adiantar a história toda disso, que também coincidiu com essa pesquisa das partituras físicas. Quando eu estava fazendo aquela partitura que vocês viram, o Marcel, que era do meu grupo de treinamento, ele viu a partitura e ele falou assim, cara, essa partitura sua é meio mística, me faz pensar num tema místico. Por coincidência, eu fui no Filo e assisti uma montagem do Fausto, do Goethe. E aí eu pensei, vou pegar um texto do Fausto, fiquei encantado também. Se eu não me engano, era a direção da Georgette Fadel, essa peça, se eu não me engano.
É uma montagem muito boa. Daí eu peguei um trecho do Fausto e coloquei naquela partitura e coube como uma luva. Inclusive é o trecho que eu faço na peça. E aí, no espólio do Fernando Pessoa, tem um texto chamado O Fausto. Aí foi aí que surgiu o mote da peça, né, do Ficções do Interlúdio. Aí a gente encontrou um livro de um estudioso, do Fernando Pessoa, que fala... O livro chama O Poetodrama, que é o cara que mais estudou essa questão de que os heterônimos é uma peça de teatro. E que, no fim das contas, o Fernando Pessoa escreveu uma peça gigantesca, assim, da relação entre o heterônimo... Durante a vida dele. Durante a vida. Ele escreveu uma peça só, entendeu? Que chama Ficções do Interlúdio, que estava programado para ser publicado assim e ele nunca chegou a publicar. Então é uma conclusão que muita gente não tem, porque como essas informações estão todas espalhadas, demora para você entender que isso é uma coisa só. Ia ser publicado tudo numa pancada só, sabe? Com esse nome, Ficções do Interlúdio, que eu acho incrível, né? Que, a grosso modo, às vezes esse nome ele não significa muito, mas se a gente reflete um pouco sobre ele, né? São ficções, né? São histórias irreais que o cara conta num intervalo, né? No intervalo da vida, no intervalo entre uma coisa e outra, ele vai ficcionando. Então, é a cultura da ficção, né? A cultura de se imaginar outro. Então, a partir desse texto, o Poetodrama, vem muitas ideias, mas a principal delas é que o Fernando Pessoa tentou escrever uma versão do Fausto, e o Fausto é uma história clássica, né, do imaginário. Então, muitos autores escreveram o Fausto, né? O mais famoso é o Goethe, mas tem, se eu não me engano, o Thomas Mann, acho que é o Thomas Mann que escreveu um famoso também. E o Fernando Pessoa tenta escrever um Fausto na juventude e fracassa. E aí ele entra numa crise criativa, pensa, por que eu não consigo escrever o Fausto? E a resposta da crise dele são os heterônimos. Porque daí ele percebe que, como poeta dramático, ele é muito mais lírico que dramático. E aí ele inventa essa dramática da alma se revelando a partir do lírico. Então tem ação, mas não é uma ação exterior ao mundo, é uma ação interior na própria alma. Então todos os heterônimos fazem isso. O Ricardo Reis faz ação dentro de si mesmo. O Alberto Caeiro faz ação dentro de si mesmo. O Álvaro de Campos faz ação dentro de si mesmo. E daí veio a ideia do espetáculo, né? De representar daí um ritual onde o ator joga consigo mesmo, com as suas facetas e com os personagens que vai brotando de si mesmo. É muito legal porque o próprio Fernando Pessoa ele se torna quase como uma fantasmagoria, né? Ele se torna um heterônimo, ele próprio, né? Não existe o Fernando Pessoa. Existe, na verdade, mais um heterônimo ali, né? Eles colocam, isso que é bem interessante de perceber. Até essa questão, eu já vi interpretações também que falam que o Fernando Pessoa ele tentando construir uma mitologia, né? Eu acho que tem casa exatamente com isso, né? Mitologia de si próprio, né? A gente pensar aí um paralelo com a questão religiosa, né? Cristo na Bíblia, né? Se pensar aí cada um dos evangelhos, né? Eles vão descrever Cristo de uma certa forma. Com uma abordagem, né? Isso. Uma abordagem. Daí, o próprio Cristo, né? Foi o pescador, foi o marceneiro, foi o pastor de ovelhas, enfim. Então tem toda, né? Se você percebe que Cristo também tem as suas facetas diferentes e tudo mais. Sim. Então você percebe que também nessa questão mitológica, de arquétipos, né? O Fernando Pessoa também tentou ir por esse viés, né? De construir só que de si mesmo, né? Fazer fazer da própria vida, né? Uma obra de arte, né? Isso que é bem... De forma descontraída, ele foi o primeiro cara a criar o perfil fake, então, né? Isso. Tinha vários, hein? Antes de você responder isso, só para você aproveitar na mesma linha, eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que entrou o Fausto no espetáculo? Que eu vi você fazer ontem, né? E eu não sabia desse fato que o Fernando Pessoa tinha escrito. Para mim, o Fausto era do Goethe. Então, quando você falou ali, eu fiquei pensando, como é que entrou no espetáculo? Então, bem dentro dessa mesma linha. Tem bem a ver mesmo uma coisa com a outra, porque esse autor mais importante, que para mim foi o cara entendeu tudo de Fernando Pessoa, assim, né? Desse livro, O Poetodrama. Ele afirma que parece que o Fernando Pessoa enquanto faz os poemas, enquanto faz a obra dos heterônimos todo, o jogo, né, o tabuleiro dos heterônimos, ele estava criando uma filosofia do conhecimento. Então ele estava dentro da teoria do conhecimento, né?
estava criando um estudo disso, que eu acho que chama gnoseologia, né? Que é como que a gente conhece as coisas, né? Como que uma alma individual acessa o mundo. Então, a grosso modo, né, a gente tem imaginação, a gente tem sensação física, a gente tem memória, a gente tem emoção, tem raciocínio. Então, se você vai tentando pegar esse complexo que é o ser humano e tentar dividir em coisas mais estudáveis, mais abordáveis, né, individualmente, vai chegar nesses pontos. Então, esse autor afirma que o Fernando Pessoa estava tentando criar essa gnoseologia de uma maneira artística, né? Ou seja, ele está criando conhecimento dentro da arte, né? Conhecimento filosófico. O Fausto surge dessa ideia da crise, que também era uma crise minha, de modo particular. Eu vinha de um momento espiritual ruim, assim. Eu tinha ficado demasiadamente científico, né? Eu tinha estudado engenharia, tinha ficado completamente descrente de tudo que é mais simbólico, de tudo que é mais espiritual. Eu tinha passado por essa crise. Conforme eu estudei o Fausto, eu percebia como que a arte era profunda nesse sentido, né? De retratar uma crise espiritual. E o Fausto do Fernando Pessoa foi mais interessante ainda para mim, porque ele é um Fausto que tem uma crise de pensar demais. Então, dentro dessa estrutura gnoseológica, o Fausto marca esse extremo do ser humano, onde o ser humano perde contato com as sensações, com a imaginação, com o transcendente, e fica um ser humano demasiadamente racional, pensante, fluxo de pensamento. Então, e é um tema muito importante, né, na literatura universal mesmo. E isso vai direto nas religiões, né? Por exemplo, os budistas, a religião budista é muito focada nisso, né? Por que você tem tanto contato com o seu plano pensante e você não tem contato nenhum com as suas sensações? Então, toda essa coisa da meditação budista é para ampliar a sua atenção nas sensações. Isso tudo foi coisa que eu fui percebendo a partir desse tema do pensamento do Fausto, né? E o Fernando Pessoa estava criando em cima disso também. Então, se por um lado tem o Fausto, que é quando o Fernando Pessoa pensa demais e sofre por pensar demais, no outro polo tem o Alberto Caeiro, que é que é o poeta das sensações puras. Que daí é um cara muito que vai ao Oriente, porque vai ao encontro dessa filosofia budista, mas não vai exatamente ao budismo, né? Ele vai a um outro lugar, que é a estética do Alberto Caeiro. Então ele recria um budismo misturado com o cristianismo, porque ele era cristão dessas correntes iniciáticas que tem em Portugal, né? Dos templários e tal. Então o Alberto Caeiro é quase que uma religião, né, que ele cria. Se você lê o Alberto Caeiro estritamente, ele está dogmatizando. Ele está falando, a vida não é assim, a vida é assada. Não veja o mundo dessa forma, veja dessa outra forma. E é lindo, é lindo. E aí para mim foi muito gostoso ir descobrindo que essas oposições, né, dentro da obra. Oposições gnoseológicas, por um lado, né, no plano teórico, né, pensamento, sensação. Rigor, emoção. Rigor técnico, derramamento expressivo, né? Então o Ricardo Reis tem um rigor expressivo. Então ele é colocado como um poeta clássico, né? Como se fosse um grego, um latino. Versos gigantes e perfeitos. Fernando Pessoa era capaz disso, né? Então ele escreveu como escreviam os gregos. Mas também era capaz de fazer o Álvaro de Campos, que é um poeta emocional e citadino e que derrama os sentimentos livres, né? Com versos livres. E como um está presente no outro, né? O Ricardo Reis está presente no Alberto Caeiro, mas o Álvaro também está. Daí ele começa a criar essa relação de que o Alberto Caeiro é o mestre deles, então. Agora, se por um lado isso reverbera dentro de uma alma particular, né? No caso era a minha, que eu estava me descobrindo, assim, estava aprendendo a me perceber também por esses pontos, né, de análise ou de percepção da alma. Por outro, é uma estética que ele criou, né? Então é mais fácil você perceber algo por essa via estética, né? Então,
conforme eu entendia, eu fruía Alberto Caeiro, eu entendia algo da existência. Essa é a minha vontade no espetáculo também, né? Conforme eu entendi o Ricardo Reis, eu entendia algo que faltava em mim, ou que estava para ser desenvolvido em mim, um certo rigor técnico, né? Que é o que eu busco no espetáculo também. Por outro lado, esses temas também reverberam no mundo, né? Nas religiões, na filosofia, na política, na cultura em geral. Sim. E aí vai vindo essas relações. Mas então o Fausto é a crise do pensamento, né? Que legal. É que a gente pensar, né, em termos de filosóficos, tudo, né, questão platônica, né? Então o Platão vai fazer essa dualidade, né, de mente, né, a razão, né, tentando acessar o mundo da natureza, né, interpretar. Só que também o Platão ele pontua, é impossível. Está tudo no mundo das ideias, o perfeito. E o Fernando Pessoa ele vem nesse sentido, não. Não existe dualidade, né? Natureza, homem, natureza, razão, não existe, né? Então é tudo uma coisa só. Você vai sentir, você vai pensar, você vai construir o mundo, né? É muito legal isso em termos filosóficos, é muito profundo, né? É muito profundo. Ele imagina, ele tem noção, né, de que é uma coisa só, mas ele se permite fazer esse exercício. Se eu fosse só sensação, como eu seria? Seria meio budista, meio cristão místico, e ele chega na... Se eu fosse só sentimento, só sentimento emocional, como que eu seria? E por isso que ele acaba se tornando outro, né? Porque aí também vem essa percepção da alteridade pessoana, como que ele consegue chegar numa outra pessoa, numa outra estética, num outro estilo. Ele consegue fazer isso transformando a alma dele, né? Deixando exacerbar um desses aspectos. E como que ele faz isso? Eu só posso pensar que é um exercício constante de autopercepção e de meditação, de interioridade. Uma coisa bem interessante ali paralelo, né? O Machado de Assis, que é o nosso maior escritor, ele era funcionário público, né? Profissional liberal e tudo mais. E o que se sabe dele é que ele prestava muita atenção ao redor do mundo dele e pegava vários diálogos no bonde, né? Na rua, no trabalho. Chegava em casa e escrevia. Vinha daí, né? Boa parte os tipos, né? Os diálogos, sabe? Umas coisas meio malucas. Meu Deus, onde que ele tirou essa maluquice? Não, ele ouviu isso no trabalho dele. Ele foi lá, ele chegou em casa e anotou, né? Isso é real, né? Boa parte daquilo ali aconteceu. Imagina o Fernando Pessoa, que se não estiver enganado, ele também foi um funcionário público, né? Ele trabalhou também, ele teve um trabalho, digamos, normal, né? Ao longo da vida dele. Imagino que também ele devia ter uma capacidade também de observar pessoas, tipos e tudo mais, para exatamente chegar nesse ponto, né? De construir realmente outras pessoas. Devia ter algo em mente. Claro, imaginando aqui, né? Devia ser um cara com um poder de observação, né? E de um poder de introspecção e de memória e tudo mais. No geral, ele trabalhou, pelo que eu me lembro, né, do que eu estudei da vida dele, ele trabalhou como tradutor muito tempo, né? Tradutor de redação comercial. Ele traduziu o Corvo, né, do Allan Poe para o português. Existe uma tradução dele. Mas o dinheiro dele vinha mesmo de tradução comercial, assim, de cartas comerciais. Ele fez alguns trabalhos também de marketing, escrevendo slogan de campanha publicitária. Porque como é um mestre das ideias, também ele sabe entrar na cabeça dos outros e vender uma ideia, né? Fez até propaganda da Coca-Cola, que não chegou a ser veiculada, mas é um slogan bem interessante. Você lembra dele? Qual que era? Eu acho que eu já ouvi falar. Diz que é muito legal, né? É muito legal. Mas cai numa ideia de vício, de que aquilo vicia. É lindo, assim, você lê. É bem interessante. E aproveitando que a gente está sobre os textos e tal, e o texto do espetáculo? Como é que foi a construção dele? Ele tem coisa tua ali também? Ou não? São só os textos do Fernando Pessoa? Explica um pouquinho pra gente. No geral, a minha vontade era de fazer o espetáculo com textos que eu gostasse muito, assim, do Fernando Pessoa. Textos que me tocavam profundamente. Então, por exemplo, o poema do Menino Jesus é muito lindo, assim, né? Apesar dele cometer uma série de blasfêmias, mas é uma blasfêmia bem localizada, assim, ela é quase que inocente, né, no sentido do Alberto Caeiro. Então, por um lado me fere como cristão, mas por outro eu vejo a beleza do que ele está fazendo, né? Não é uma blasfêmia grosseira, é uma blasfêmia filosófica que mostra até a beleza do sentido da crença cristã. Então aquilo
eu fui escolhendo os textos com esse critério, né? Se eu gosto, se eu estou apaixonado, eu quero dizer essas palavras, eu quero experimentar como é falar isso para os outros. Aí também, conforme veio essa dificuldade de organizar isso numa forma dramática, porque eu julgo que quem fez esse trabalho foi eu, e a Tânia foi ajudando, né? Foi tirando meus excessos. Lapidando. Foi lapidando. Eu queria chegar num contexto que tivesse alguma dramaticidade. Eu não queria só dizer os poemas isoladamente. Então eu queria que tivesse uma costura. Aí eu fui recorrendo a outros enxertos. Então um enxerto muito legal que vem é quando a gente descobre que na espiritualidade do Alberto Caeiro também tem a espiritualidade franciscana. Por um outro mistério, né, de coincidência, eu sou franciscano, assim, eu considero que ele é meu padroeiro. Ele é o padroeiro da minha paróquia, eu estava fazendo teatro na paróquia também, então eu falei, eu preciso trazer a figura de Francisco. Então, aquele texto do Francisco é um enxerto, né? E é um enxerto do... Oh, meu Deus, vou esquecer o nome dele. Do Dario Fo, italiano. Que, na verdade, é um texto que super tira sarro no São Francisco, né? Porque é um diálogo mais intenso. E é um texto que é cômico, assim, porque brinca com essa inocência do Francisco também, né? De ir até o lobo. E é um texto hilário, assim, tipo, que os populares falam para ele, mas você vai até o lobo? E aí o Francisco fala, claro que eu vou, é um lobinho, assim. Daí os caras falam, não, mas é efeito da perspectiva, você vai chegar perto dele desse tamanho, irmão. E ele vai na inocência, vai conversar com o lobo, e os caras ficam, nossa, o lobo vai arrebentar com o Francisco, sabe? Então é um texto cômico que eu gostei muito de ler também. Eu falei, vou pegar um trechinho e vou colocar ali. Mas essa imagem, né, do personagem que lembra o teatro da infância vem da leitura do Goethe também. Porque daí eu li o Fausto do Goethe, fui ler outros textos dele, e esse trechinho de um personagem que imagina, que se lembra na infância, vendo teatro de bonecos em casa, é a parte inicial de um texto que eu esqueci o nome agora, Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister. Que eu falei, eu vou dar uma lida assim, em alguns textos do Goethe para ver qual que é a pegada dele, além do Fausto, né? E o primeiro capítulo que eu li, alugou um apartamento na minha imaginação, e aí já levei como enxerto também. Então aquela cena do Chevalier de Pas é todo um enxerto do Goethe também. E aí tem... Aí de enxerto eu acho que foi essas coisas. Aí vem a música do São Francisco, que é uma música italiana mesmo, né? Quer dizer, a letra é do São Francisco, mas a composição musical é de um italiano. As outras canções daí foi um trabalho meu com o Marcel. A partir dos poemas eu fiquei brincando com bandolim, com outros instrumentos, criando melodia, e acabei compondo... Eu compus umas 5 canções, mas entraram no espetáculo 3 de composição minha, né, a partir dos poemas. E aí foram sendo enxertadas coisas daí mais no sentido simbólico, né, mas acho que em termos de texto foi isso. E o importante foi as cartas também, né, que vários textos entre um personagem e outro é texto em que o Fernando Pessoa fala de si mesmo, né? Fala dele tentando entender por que ele é assim, qual que é a relação entre os heterônimos. E aí as cartas foram importantes também para ir costurando o texto. É interessante, né, que na hora que você começou a cantar música em italiana, todo mundo começou a se olhar, né, e se perguntar e comentar. O que diz a letra mais especificamente? Ah, sim, é o Cântico das Criaturas. Você pode dar uma palhinha pra gente? Conseguir? Em italiano é A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, in l'uomo degno e temento varo. Aí, é o Cântico das Criaturas, né? Que é o Laudato Si, que é o Seja louvado, meu bom Senhor, pelas criaturas, né? Daí ele vai falar... Que é o texto que o São Francisco fala do irmão Sol, da irmã Lua,
é um louvor, né, pela natureza. Que legal. E ele vai considerando todos os entes da natureza como irmãos espirituais, irmãos de criação, assim. E aí na cultura franciscana é um poema importantíssimo, né? Bem bonito. Agora vou ter que fazer uma pergunta fora da nossa pauta e fora da questão teatral, né? Você falou que é franciscano e falou dos animais e tudo. Você tem bichinho de estimação também ou não? Como é que é a tua relação com os animais? Eu sempre tive, né? Desde criança, eu tenho cachorrinho e tal. Uhum. Mas atualmente eu tenho dois irmãozinhos, casalzinho de cães, uns vira-latinha, que é o Romeu e a Julieta. Uhum. Eles são irmãos, mas... é cachorro, né? O pessoal acha estranho. Fala, mas na tragédia grega acontece uns negócios assim também. E eu tenho duas gatinhas também. A Bibi e a Neguinha, que a Neguinha foi resgatada da rua recentemente. Mas eu gosto muito de animais. Que legal. E conta um pouquinho pra gente como que está sendo essa trajetória com a Ficções do Interlúdio. Quanto tempo faz que você já está realizando ela e um pouquinho sobre isso. Beleza. O Ficções a gente estreou em abril de 2019. Né? Foi uma loucura, cara, um processo riquíssimo, assim. Coincidiu com a saída para Portugal. Também acompanhei a Tânia numa temporada de apresentações que ela fez em Portugal, que foi quando eu estive em Fátima. Uhum. Né? Então a gente veio... Quando veio o convite para ir para Portugal, a Tânia pensou, isso é um sinal, né? A gente está estudando Fernando Pessoa, né? Entramos de cabeça no Fernando Pessoa e de repente um convite para ir para Portugal. Então vamos lá e vamos aproveitar o máximo possível, né? Para enriquecer essa experiência. Então a gente ficou trabalhando lá e quando voltou, assim, com intensidade já para estrear em abril, e foi uma surpresa porque foi muito bem recebido o trabalho, né? A gente estreou em abril e de abril a dezembro a gente fez muitos festivais, assim. Eram pelo menos um por mês, assim. De abril até dezembro foi um por mês. Então a gente foi Campo Mourão, Cascavel, aí começou a sair fora, né? Foi para Belém do Pará, Goiânia. Depois, já no começo de 2020, fomos para Santa Catarina, né? Para Florianópolis, no Festival da UDESC. Então eu já estava sonhando em fazer uma circulação. Eu pensei, nossa, vou cair no mundo, né? Agora vai dar certo minha carreira. Aí entrou a pandemia e aí teve um intervalo negro, assim, Ficções ficou parado. Bem de vez em quando eu fazia um ensaio assim para manutenção, mas foi entristecendo, né? Foi murchando. Uhum. Mas aí durante a pandemia a gente teve oportunidade, através da Aldir Blanc, a gente fez um média-metragem falando sobre o processo do Ficções, que é um filme que tem no YouTube. A gente pode compartilhar o link com o pessoal do podcast, que está assistindo o podcast também. Sim. Pode falar o nome. O filme chama Como é por Dentro Outra Pessoa, que é uma das frases que começa o espetáculo também, né? Como é por dentro outra pessoa. Daí a gente conta o processo de pesquisa artística e técnica e de pesquisa espiritual também. E vai mesclando com trechos do espetáculo. Ficou um material bem bacana de estudo. E daí, durante a pandemia, foi isso. Me apliquei também no estudo da estética lá, né, com o Ariano Suassuna. Mas aí, na retomada da pandemia, começou a rolar de novo Ficções. Aí retomei o treinamento com força para dar conta de ficar 1h30 em cena. Uhum. Aí rolou mais... Eu costumo fazer bastante apresentações em Maringá. Maringá tem alguns editais que contratam a gente para fazer apresentações todo fim de semana. Então tem o projeto Convite ao Teatro, que todo fim de semana tem uma apresentação artística, né? Toda sexta-feira à noite tem teatro gratuito. Então apresentei algumas vezes no Convite ao Teatro, apresentei na Festa Internacional de Maringá, Virada Cultural. Aí retomamos bem. Aí começou a rolar festival de novo. Aí fomos para Guaranésia, em Minas Gerais. E aí, para nossa surpresa, o Festival de Manaus chamou a gente. Foi uma experiência riquíssima. A gente apresentou... Eu não apresentei no Teatro de Manaus, né, que é o teatro mais bonito do país. Que é absurdamente lindo mesmo, assim.
mas apresentei num teatro menor que fica anexo ali. Mas estar no festival, estar em Manaus foi bem interessante. E fruto dessa pesquisa, né? E agora, aqui em Palmeira, contente demais de estar aqui também. E agora, para o ano que vem, eu penso em focar mais no Ficções, né? Porque nos últimos 2 anos, a gente se configurou como Marta Marta Teatro. E o Marta Marta que fez 2 montagens, né? Com direção minha, que é o Três Nomes de Maria, que depois a gente fala mais, né? Que a gente tá praticamente certo de trazer para Palmeira em abril do ano que vem. Isso aí. E a gente montou uma adaptação da Antígona, do Sófocles, agora nesse ano. E o Ficções ficou meio fora de prioridade por limitação de pessoal mesmo, assim, né? Se eu estou dirigindo intensamente, eu não consigo produzir. E o grupo é pequeno ainda, a gente está se conformando, tem um processo de aprendizagem, né, de profissionalização, mas ano que vem eu quero dar mais prioridade para Ficções. Vamos falar então um pouco agora dos Três Nomes de Maria. Três Nomes? Né? Deixa eu só perguntar, você viu o slogan do Fernando Pessoa? Você achou? Vi. Aqui. É bem... Só voltando. É impossível de se usar isso mesmo. Então tá aqui, né? O refresco americano, Coca-Cola, no primeiro dia, estranha-se. No 5º dia, entranha-se. Você imagina lá, né? Anos 30, provavelmente, ali, ele escrevendo isso, Coca-Cola, tomando refrigerante, né? Tipo, devia ser uma sensação muito diferente tomar Coca-Cola. Estranha-se, depois entranha-se. Mas ele estava avisando pro futuro, não bebam Coca-Cola, bebam água. Vocês vão ficar viciados. Exatamente. E sobre o Três Nomes de Maria, ontem ele comentou com a gente que tinha esse espetáculo, e aí a gente já foi conversar com o padre, né, para falar do espetáculo, e o padre gostou da ideia, então a gente está conversando aí para, de repente, em abril, trazer para Palmeira esse espetáculo. Explica um pouquinho o que é a pegada do espetáculo. Sim, o Três Nomes de Maria foi uma inspiração que a gente recebeu também. Eu estava em contato com a companheira de grupo, a Nayara Araújo. Não éramos um grupo, mas já vínhamos percebendo intenções parecidas, né, na nossa amizade. E a gente começou a ter essa intuição, né, de que um trabalho sobre Nossa Senhora seria bem recebido, e tem uma necessidade de falar desse tema, né? As comunidades têm um apreço muito grande, partindo desse princípio de que às vezes o teatro não está sendo muito interessante para as comunidades, né? Em Maringá mesmo acontece de muitos trabalhos ficarem presos só na classe. Entendi. Da classe para a classe. E as comunidades ficam sem usufruir da linguagem teatral. Então a gente já estava, teoricamente, com essa intenção. A gente podia fazer algo para a comunidade, né? E eu estava fazendo teatro amador, né? Tinha um grupo de teatro amador na minha paróquia. Eu estava ajudando o pessoal, né? Ensinando, dirigindo. E estava sendo uma experiência gigantesca, assim. A comunidade abraçou o teatro, sabe? Então eu pensei, tem alguma coisa errada que eu posso consertar, né? Eu posso fazer teatro para a comunidade, para as comunidades, né? E o tema que veio como inspiração e veio até nos emocionando foi as aparições. Porque eu gosto muito daquela música Romaria. E sempre que eu ouço ela, eu ficava imaginando, dá para fazer teatro com esse negócio, dá para fazer teatro com esse negócio. Tem uma simplicidade, né, mas um poder espiritual. E aí, conforme eu conversei com a Nayara, eu percebi que em Portugal eu tinha sido levado a Fátima. Não era minha intenção pesquisar a Fátima. Por uma coincidência, o cara que estava dando carona pra gente do festival, ele falou assim, eu vou passar muito próximo de Fátima, então eu vou entrar lá para vocês terem essa experiência de entrar no santuário. E aí, quer dizer, fui levado lá, né? Depois que eu percebi que estava sendo um chamado, né? Nessa conversa. E a Nayara falando também, né, de que a Nayara é descendente de índios, né? Então ela é uma mulher indígena, assim, tem ascendência indígena, ela tem feição indígena. E ela falando da história de Guadalupe, né? Que Guadalupe é padroeira dos povos nativos na América Latina. E numa prosa, assim, num café, veio toda a ideia do espetáculo, assim, né? Então, por que a gente não parte de uma romaria e conta a história de Fátima, conta a história de Guadalupe e, claro, conta a história de Aparecida, né? Daí a gente foi, ao longo do processo, daí a gente foi amarrando essa dramaturgia, né? E daí você foi para Aparecida também. Isso, daí a gente escreveu o projeto
para a lei de incentivo municipal também, né, o Aniceto Mate. E foi aprovado e daí era parte do projeto essa pesquisa de campo em Aparecida. Daí a gente pôde ficar uma semana em Aparecida fazendo essa vivência religiosa mesmo, né? E conhecendo muito da história, de como aconteceu e de todas as polêmicas que tem em volta e também de toda a beleza que se construiu a partir da aparição, né? Todas as histórias da imagem, quando a imagem foi quebrada, os milagres que tem por trás. Daí a gente visitou os lugares, foi no Rio, fez tour na igreja, né? Que é maravilhoso, né? Gigantesca, lindíssima. Então, em termos artísticos, foi enriquecedor demais assim essa pesquisa. Que legal. Né? E isso vai para o espetáculo também de maneira estética, de maneira mística. E é um espetáculo que foi construído. É um espetáculo que recebe a herança do Ficções do Interlúdio, né? Essa ideia da pesquisa de linguagens. Então, daí eu levei isso para a direção do espetáculo também. Então, por um lado, tem aquisições técnicas que a gente fez, por exemplo, cantar a capela. Porque lá no Alagoas tem a tradição dos benditos, né? Que tem os cantadores de benditos. Então, numa romaria, vai um cara puxando um canto a capela e é um canto lindíssimo. Posso cantar um pedacinho? Claro, deve. Um ano tem 12 meses, só tem 3 meses de alegria. Um é o mês de São João, Natal e o mês de Maria. Aí a gente foi pesquisar. Que legal, né? Legal, né, cara? Muito Aí, legal. tipo isso, a gente abriu essa pesquisa estética, vamos ver como que é a cultura mariana no Brasil, né? Aí chegamos no Alagoas, lá esses caras cantando, desdobrando vozes, celebração, né, em comunidade, assim. E a gente foi trazendo para o espetáculo essas referências culturais, né? Daí o espetáculo faz referência à romaria, né? Então a gente construiu estandartes das aparições, misturando com a simbologia também dos povos, né? Por exemplo, tem simbologia dos povos astecas, que é o povo que recebe a aparição de Guadalupe. Aí tem a estética caipira do povo brasileiro, né? Tem a estética dos portugueses, dos camponeses que recebem Fátima. E também tem daí no plano sonoro, no plano do figurino, no plano visual. Aí então a gente trouxe a romaria, a folia de reis, né? Então a gente brinca um pouco com a folia de reis. Aí em termos de linguagem teatral vem essa necessidade de vamos fazer um teatro então mais aberto, tete a tete com o público, né? Encenando mesmo, bota os personagens em cena, mas também podemos brincar com contação de história. Na contação de história entrou o teatro narrativo, né? Quando o ator está contando e de repente ele já é o personagem, daqui a pouco ele é o outro personagem. Então tem momentos também, né, de linguagem dentro do espetáculo. E tem esse jogo da música com a plateia, de levar a plateia para o jogo. E aí entrou a possibilidade de fazer a parceria com o Sandro Maranhão, que é um bonequeiro, cenógrafo, lá de Maringá, que é um mestrão, gênio, sim. E aí ele que também ajudou daí a conceber toda... A gente já tinha as imagens, né? Já imagina lá, tem 3 estandartes, tem uma capela aqui. Aí o Sandro foi lá, cara, vamos fazer de bambu. Já enxerguei, vamos fazer de bambu. Aí ele foi para a produção disso, construiu tudo em bambu. Tudo é muito simples, mas tudo se encaixa muito bem, sabe, na estética. E aí eu falei para ele, e se você fizesse uns bonecos também, né, da história de Guadalupe? E aí ele já na hora já começou a pesquisar, desenhar. Daí a parte de Guadalupe, a parte da aparição mesmo, que é quando o índio Juan Diego tem a visão, né, de Nossa Senhora no Monte Tepeyac. Então a gente encena toda essa parte daí com bonecos de vara, que são bonecos lindíssimos. Daí tem uma empanada que surge do nada, assim, os bonecos surgem do nada. Então é um espetáculo bem variado também em termos de linguagem. E a equipe é formada por quantas pessoas nesse espetáculo? Em cena, então, somos 3, né? A Isabela Torres, que é o primeiro espetáculo profissional dela, formada em artes cênicas na UEM. E a Nayara Araújo, que também é formada em artes cênicas e é pesquisadora também. E aí a gente se conformou como grupo, né?
a partir do Três Nomes de Maria. E a gente tem a Eloá Costa, que entra no grupo daí, em seguida, que ajuda a gente na técnica, ali no background, e que está em cena daí também no novo trabalho, que é o Antígona. Então, hoje em dia somos em 4 no grupo, né? E o Gustavo, que fez a técnica ontem, está entrando agora. Também está ajudando a gente na parte da divulgação das redes sociais. E tem alguns apoiadores do grupo hoje em dia, né? Tem a Cel também, a Cel Leal, que também está ajudando a gente a expandir nos meios digitais. Legal. Show de bola, ó. Show de bola. Ótimo bate-papo, né? Nossa, impressionante. Que legal, cara. Estou muito feliz com esse bate-papo também, porque raras vezes eu tenho um papo tão comprido assim, e tão respeitoso. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Só até uma curiosidade só pra gente, né? Qual que é o seu heterônimo favorito? Assim, não só no sentido de leitura, de visão de mundo, mas também de interpretar. Qual que foi, assim, para você o mais prazeroso, assim, quando você chegou no resultado final? Falou, nossa, esse aqui foi... O mais prazeroso é o Alberto Caeiro mesmo. É o mestre. Né? É que eu me apaixonei desde o começo e é o que eu mais gosto até agora. E tecnicamente, qual que é o mais difícil? Qual que foi o mais difícil tecnicamente assim, de chegar? O Álvaro de Campos é muito difícil para eu encontrar. Assim, ele ainda está em processo. Ele ainda está em processo, porque eu tento fazer ele mais natural, né? Mas eu ainda não tenho um trabalho de naturalismo tão afiado. Então ele acaba ficando um pouco caricato. Às vezes eu me excedo um pouco, porque ele se excede e eu me excedo junto. Então é um trabalho eu fico com um termômetro ali, vendo por onde ele vai. Até antes de apresentar aqui, eu estava testando se eu fazia ele mais caricato mesmo, ou se eu ficava mais relaxado. Mas é o mais difícil para mim mesmo. Agora, eu gosto muito também do Bernardo Soares, que é o que escreve o livro do Desassossego, que é uma das grandes obras também da literatura em prosa, né? Em prosa. Poesia em prosa, assim, uma coisa lindíssima. Que também penso em fazer um espetáculo futuramente. Mas tem que ter tempo, hein? Porque é um calhamaço, assim. Mas é lindíssimo. Tudo que... Um texto em prosa que vai te levando para o sonho. Muito bonito. Acho que mais uma pergunta técnica que chama atenção é a questão do Ricardo Reis e do canto polifônico. Como que foi desenvolver isso? Como que foi, enfim, o processo de aprender esse canto? Quando a gente estava em processo com Ficções do Interlúdio, parte do projeto, né? Que quando a gente vai fazer um projeto para concorrer a um edital, a gente amplia, né? Para ficar mais atrativo para os jurados, né? E a gente buscou ampliar esse projeto de uma maneira que fosse mais democrática também, que contribuísse com a cena local. Então, a gente não propôs só a montagem, a gente propôs fazer a pesquisa aberta, né, com a cidade. Então, o que foi o seminário Teatro Entre Dois Mundos. Então, todas essas linguagens que tem no espetáculo, teve uma oficina. Então, teve teatro ritual, butô, a gente teve a oportunidade de receber o Nishiyama e a Ana Medeiros de Porto Alegre, que estudaram diretamente com o Kazuo. Então a gente ficou uma semana fazendo butô, uma coisa incrível, incrível, cara. Que experiência poética absurda que a gente teve. Enfim, tivemos várias oficinas, né, durante um mês, depois tivemos uma amostra de filmes. E nessa amostra de filmes eu procurei filmes que tivessem a ver com o universo pessoano, e que tivesse a ver com essas temáticas também, por exemplo, a poesia da natureza. Um desses filmes foi o Camelos Também Choram, que é um filme que se passa na Mongólia. E aí eu comecei a ver como a Mongólia tem também um lugar que também tem esse astral pastoril, todo mundo cuidando do gado o tempo inteiro, vivendo do animal. Nomadismo, né? Nomadismo, que eu achei muito, muito caerístico, né, nesse sentido. E aí eu comecei a pesquisar a cultura da Mongólia também e acabei chegando no canto polifônico, né, que eles fazem com uma técnica de um canto de garganta, eles põem um drive muito forte e aí com essa articulação da língua no céu da boca eles fazem o canto polifônico. Então tem uma nota que ressoa pela voz e tem uma outra nota que se desdobra como um assovio, mas que na verdade é um efeito físico do campo harmônico, assim, que dispara essa segunda nota, né? E aí a técnica é você variar o tamanho
da boca e a pressão da língua no céu da boca. E, então você consegue variar a nota desse apito, né, que surge no campo harmônico. E os mongóis fazem isso muito bem, assim, né, porque é uma coisa que eles aprendem desde criança. Então eles conseguem variar a melodia da voz separadamente da melodia do apito. Então eles conseguem cantar 2 melodias ao mesmo tempo, assim, uma coisa incrível. Aí eu fiquei achando lindo, e eu sou igual criança motivada, sabe? Quando criança quer aprender a assoviar, quer aprender a virar cambalhota, enquanto não faz, não para, né? Então eu fiquei bastante tempo fazendo, procurando. Eu sou aquele cara que não fica quieto, sabe? Se eu tô pilotando moto e tô falando, tô assobiando, tô cantando, tô treinando alguma coisa. E aí eu comecei a conseguir tirar o harmônico. Aí quando eu tirei o harmônico na brincadeira, não era para ser a sério ainda, né, o canto polifônico. Aí eu comecei a pesquisar melhor o canto polifônico, achei algumas videoaulas e mostrei para a Tânia que eu estava fazendo, né? É uma coisa que é simples, mas que tem um efeito estético, né? Inclusive lá em Guaranésia, tinha um dos jurados era da área de música. E ele falou, você não está fazendo canto polifônico, não é perfeito, mas é incrível como que o fato de você fazer já instaura algo, né? Já traz uma referência. Então, eu ainda estou aprendendo, né? Então, mas estou conseguindo variar o harmônico já, fazer algumas notas. Não faço a melodia ainda, não tenho domínio da melodia, mas é uma busca bem prazerosa também, né? Claro. Que legal. O Douglas Code, que teve aqui, né, com a peça deles, né, no último dia, ele falou isso, né? O trabalho, ele conta, né, que o professor dele, né, Roberto Inocente, falou para ele, você é ator, então você é ator de teatro, são 8 horas do teu dia trabalhando em teatro, então você vai ter que aprender, não tem dessa, né? Então a expressão corporal você vai ter que aprender, a entonação de voz e tudo mais, decorar texto, o teu trabalho é esse, e a gente percebe, você comentando aí, estamos há mais de 1 hora já falando, é o teu trabalho e realmente é uma quantidade, uma variedade de técnicas, de saberes que tem que se acumular que realmente impressiona muito, né? E realmente é de se admirar mesmo. Dá trabalho. E eu gosto de sempre estar aberto também para a expansão, né? Para a possibilidade de vir algo novo, né? O bandolim mesmo era uma coisa que eu não tocava. O bandolim veio por intuição, né? A gente estava ouvindo muito fado português para tentar entender essa aura, essa estética portuguesa. E aí os portugueses têm a guitarra portuguesa. E daí essa sonoridade estava no nosso imaginário e a gente fica, podia ter um instrumento na peça. O que é parecido, né? E aí o espetáculo tudo em círculo, né? E aí a gente viu um bandolim, que é bandolim redondinho assim. Eu falei, claro. Bandolim tem um som parecido com a guitarra portuguesa. Deve a estética parecida com o espetáculo. A estética parecida com o espetáculo. Eu falei, vamos comprar e vou aprender a tocar. Eu não sei tocar bandolim, eu sei tocar aquelas músicas. Sim. Então, muito legal. Mas eu me desafiei e aí foi pouco tempo, assim, foi 1 mês. Desde que o bandolim entrou até a estreia, eu aprendi a tocar aquelas músicas de um jeito satisfatório, né? Tava aberta essa experiência também. E para mim é maravilhoso, porque criar esse relacionamento, né, com aquele instrumento, a gente só tem a ganhar, né, ao aceitar um desafio novo desse. Sim. E você já se mostrou que você é adepto ao conhecimento, sempre está buscando mais. Então concilia você ir para esses campos, né? Estudar essas pessoas tão complexas. Você Percebe-se que não é aquela coisa, meu Deus, que saco, vou ter que fazer, meu Deus, que, né? Não vou fazer, vou botar outra coisa, vou achar uma escapatória. Não, vai lá e faz, né? Aprende e faz. É prazeroso para você? Isso, Nossa, é prazeroso demais. Às vezes a gente se estressa em processos longos, né? Porque é cansativo. Mas assim, é só o estresse do cansaço, né? Porque no fundo a gente está dedicando todo o tempo e toda a energia porque a gente está se divertindo muito, né? Tá crescendo e tá... Sim. A gente usa muito essa palavra da vivência, né? Viver uma experiência assim é inexplicável, sabe? E falar sobre ela, igual a gente está falando aqui, são poucas oportunidades, né? Mas eu acho que são experiências que faltam tanto para as pessoas em geral, né? Tem muita gente deprimida, muita gente amargurada, porque o ser humano é um pouco disso, né? É um pouco do lúdico, né? Sim. Brincar de fazer canto polifônico
na sociedade contemporânea não nos leva a lugar nenhum, né? Mas dá um contato tão grande consigo mesmo, né? É um momento tão de intimidade, de brincadeira, né? Que faz bem para a alma, né? Sim. Acho incrível. E se fosse pegar o seu espetáculo e definir numa palavra só, acho que seria experiência mesmo, né? Essa experiência corporificada que você tem, que você leva as pessoas ao redor, ter contigo e você ter com elas, né? Então, acho incrível isso. Que legal. Bacana, cara. Agradecer aí você pela participação no podcast. Mas já acabou? Podemos ficar mais uma hora ainda falando. Mas principalmente pela participação no festival, né? Você vir lá de Maringá, vir um dia antes, isso mostra muito respeito pelo nosso festival. E como é o primeiro, isso é muito importante para nós. Assim, isso serve como um motivador da gente imaginar que está no caminho certo e continuar, né? Aliás, só mais uma outra que me ocorreu agora. Para quem perdeu, né, o espetáculo ontem, ele não é tradicional, né? Então ele não foi feito com a plateia nos lugares tradicionais e tudo mais. No palco italiano, né? Exatamente, ele foi feito no palco, né? Então as cadeiras foram dispostas no palco. Eu queria que você nos explicasse por que você optou por isso, né? Alguns dias antes do espetáculo você entrou em contato com o Renato e falou, né? Ó, tem como botar as cadeiras lá Tava com medo no mesmo nível e tudo mais. Queria que você explicasse pra gente também por que você optou por isso, por isso você fez questão dessa disposição. Isso vem da experiência da Tânia Farias com a ideia do teatro de vivência que eles fazem lá no Ai Nós Aqui Travês. No teatro de vivência, não é exatamente aquilo que a gente teve ontem, né? Que o público tá em arena, em volta do cenário, mas no teatro de vivência o público está dentro do cenário. Então os personagens, por exemplo, eu assisti Medéia Vozes lá, né, no Ai Nós Aqui Travês. Tem uma cena que a gente está no deserto, tem uma árvore, a cena está acontecendo entre dois atores, a gente está lá com os pés enficados na areia até na canela assim, e a areia respingando na gente e assistindo a peça. E daqui a pouco vai todo mundo para uma gruta. E aí tem um ritual fúnebre dentro da gruta e a gente está ali dentro daquela sensação claustrofóbica. E então vem dessa ideia do afeto, né? É uma outra relação afetiva o teatro de vivência. A gente se sente mais perto, se sente dentro da atmosfera cênica. E é uma experiência mais intensa que a do palco italiano, que é uma experiência que quase transforma em 2D, né? Quase cria uma tela. A sensação de profundidade fica um pouco prejudicada, né, no palco italiano. Então a Tânia propôs a gente fazer uma coisa mais intimista, pensando no teatro de vivência. Outra coisa também é que, acho que talvez em Palmeira não acontece isso, né, porque não são muitos grupos fazendo teatro, então talvez aconteça porque o teatro estava fechado, mas em Maringá a gente não tem acesso ao palco italiano. Então é muito difícil você pensar em fazer um treinamento para palco italiano sem ter acesso ao aparelho, sabe? Então a gente ensaia e faz todo o processo em salas pequenas, assim. A sala que a gente usa desde 2019 é uma sala alugada, inclusive um apoiador faz um preço bem bacana pra gente, porque confia no nosso trabalho. Mas é uma sala de 10 por 5, que é mais ou menos, menos que o tamanho do palco, né? Então é muito difícil sonhar em criar palco italiano tentando num espaço pequeno, assim. Então a gente prefere criar já para espaço alternativo, já pensando numa poética de intimidade. E veio a calhar também porque a gente percebeu lá em Portugal que o fado, por exemplo, é uma coisa intimista. Então, e a gente percebeu também como que tem linguagens antigas e tradicionais e que esse contato próximo é muito importante na transmissão da ideia, do sentimento. A gente assistiu fado assim em lugares pequenos e os caras cantam num volume absurdo. Ninguém tá plugado, sabe? Essa sensação da voz humana daqui a ali é muito intensa, né? Então a gente quis reproduzir essa experiência também. Bacana. Acho que seria isso, né? Agradecer mais uma vez você pela participação no nosso podcast e por nos trazer um espetáculo assim transformador, porque a gente sai de lá realmente diferente do que entrou. Que bacana. Bacana assim, só para complementar, a gente sai de lá diferente do que entrou e muitas vezes sem entender o porquê.
né? Porque, como tu falou, são sensações, são gatilhos visuais, são disparadores que têm dessa simbologia, assim, que mexem com o nosso inconsciente. Então, parabéns por isso no espetáculo. Muito obrigado. Fico bem contente com a oportunidade de estar aqui com vocês, com a oportunidade de estar no festival e também de estar no podcast, que é outra iniciativa a ser parabenizada, que são poucos lugares de conversa, né, de troca que a gente tem. E parabéns por essa iniciativa, muito importante. Inclusive, eu vou assistir os dos outros grupos, que com certeza está sendo muito rico, né? Hoje foi muito rico para mim, fiquei muito contente com essa gentileza de vocês de fazer essas perguntas, de querer saber mais. Agora, sobre estar aqui no festival, né? Eu realmente acredito nessa... Às vezes os grupos não se inscrevem porque estão num fluxo profissional, precisam fazer dinheiro mesmo, né? A gente também precisa, mas eu nunca abro mão de ter uma experiência dessa, porque estou aí com o Gustavo dessa vez, né? O Gustavo aprendendo a fazer a técnica, e o Gustavo é missionário da comunidade Aliança de Misericórdia. E ele fala para mim, você também é missionário, cara, só que você é do teatro, entendeu? Eu falo, então se essa é a minha missão, vou assumir ela. Eu estou para falar de teatro, eu estou para popularizar, né, para trazer esse conhecimento das linguagens, do teatro de pesquisa, dos conceitos, né, dos caminhos de estudo. Eu quero mesmo compartilhar e trocar, né, aprender junto. Então foi uma experiência riquíssima nesse sentido. Muito rico estar aqui, ver o trabalho que vocês estão fazendo. Eu brinquei ontem, né, com o Gustavo, falei, quando que um secretário da cultura ia montar a luz para mim? Nunca imaginei. E o Igor estava lá ontem, né, de manhã e no começo da tarde, puxando torre, mexendo refletor, programando mesa. É um sinal da dedicação que você está tendo, né, e da intenção, né, que é maravilhosa. Então, isso também, eu aprendi muito com isso. Eu nunca tinha visto isso, irmão. Que bom. Sinal que a gente gosta do que está fazendo, né? Com certeza, dá para ver o brilho no olho de vocês, dá para ver a dedicação, né? No dia que eu cheguei, né, no dia à noite, vocês estavam todo mundo cansadinhos, mas estava lá 10h30 da noite, todo mundo no teatro ainda. Então, que prospere, né, que vocês colham muitos frutos dessa iniciativa ainda. E parabéns também para vocês. E obrigado de novo por estar aqui. A gente que agradece, né? Nossa. Parabéns para você, pela beleza do espetáculo. Obrigado. Valeu.